Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre como vencer desafios nos relacionamentos. Então fique ligadinha que o nosso programa já começou. Pois é, gente, hoje o Chá das Quatro vai ser o Chá das Três. A minha parceira na apresentação de hoje é a Isa Coimbra. Bom estar aqui com você mais uma vez, Estamos aqui juntas, né? Na verdade, vamos ser quatro, contando com a online, né, É verdade, Helena? é verdade. Tem uma mulher que vai participar online, então beleza. Vamos contar com ela como uma quarta mulher, né? E nós temos também hoje, a que seria a quarta mulher, vai ser a nossa terceira mulher. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Marilene Salgado é casada com Josué há 40 anos. É mãe de 3 filhos e avó de 6 netos. É membro da Primeira Igreja Batista de Lagoa Santa. Ela é teóloga e psicanalista, idealizadora da Imersão Decididamente, evento terapêutico para mulheres. Marilene é escritora, palestrante e mentora de mulheres. Atua principalmente na área da inteligência emocional e mudança de mente. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Marilene? Seja muito obrigada bem-vinda. pela oportunidade. E a gente precisa de uma pessoa com a sua formação e com a sua experiência para conversar com a gente sobre relacionamento. Gente, está aí o desafio da nossa vida, né? A Isa, antes da gente começar o programa aqui, a gente estava comentando sobre a riqueza desse assunto e como a Isa falou exatamente isso. Olha, você pode estar na pior. Se você tiver gente do seu lado que te encoraja, está te dando suporte, está te ajudando, você vai atravessar. Por isso mesmo que Deus não nos criou para nós vivermos isolados, né? Ele nos fez para a gente viver conectados. E dentro da igreja mesmo, como nós também pensamos sob essa perspectiva de sermos um corpo, né? De sermos igreja, algumas pessoas acreditam que é possível viver aí como um membro amputado, né? Mas a gente sabe que é muito mais difícil caminhar sozinho do que caminhar ao lado de gente que nos encoraja, de pessoas que pensam igual a gente e também de pessoas que nos desafiam. Pessoas que discordam de nós, elas também são uma possibilidade de crescimento. Hoje a gente está tão reativo, né, Marilene? Todo mundo já vem para um relacionamento com as pedras nas mãos, toda a sua razão, e eu é que tenho a última palavra, e eu é que sei de tudo, e aí fica realmente bem complicado. As pessoas hoje, elas não acolhem mais a opinião do outro, na verdade, elas mal escutam. Quando a gente vê isso nas redes sociais, é impressionante como isso fica evidenciado nas redes sociais. Você posta pau, a pessoa entende pedra, 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 entendeu? E aí ela vem e fala, peraí, volta lá, escuta de novo. Não é isso que está sendo dito, não é isso que está sendo evidenciado, né? Escuta de novo. Eu estava contando uma experiência, só para a gente começar a pensar nessa perspectiva das pessoas não estarem abertas para o diálogo, que é o fundamento do relacionamento. Não existe relacionamento sem conversa, sem diálogo. E o diálogo fala, os dois falam. Você fala, eu falo. Você escuta, eu escuto. Isso é um diálogo, não um monólogo, onde só um fala, né? E aí, numa pregação, há um tempo atrás, eu estava contando uma experiência pessoal. O que aconteceu? Eu sempre via, isso há muitos anos atrás, eu sempre via as pregadoras que vão pregar da Assembleia de Deus, por exemplo, elas chegam no ambiente onde vai ter a pregação e elas se ajoelham e tem um momento de oração ali, né, na sua cadeira, orando, e antes de começar a desempenhar a sua função. E eu sempre olhei para aquilo e achei tudo bonito, né? Achei, nossa, que bonito. Elas estão orando assim. O que eu já tinha feito no secreto, porque antes de eu sair do hotel, eu oro. Normalmente, meu marido impõe as mãos sobre mim e ora por mim. Já era uma prática. Mas aquilo era público. Eu achei tão bonito, eu falei assim, vou fazer também. E Deus falou assim, por quê? Por que você quer fazer também? Você já não faz? Você já não ora lá na intimidade do quarto? Para que você tem que mostrar para as pessoas? Porque você quer mostrar para elas como você é boa? Como você é santa? Eu estava falando sobre mim. Sobre um trato de Deus comigo, por causa da motivação errada do meu coração, que estava secreta ali naquele primeiro momento, mas Deus desvendou meu coração para mim mesma. Eu disse, não, você já ora, por que você quer orar em público? Fazer igual o fariseu? Então foi assim uma disciplina para mim e eu compartilhei isso na pregação.
Eu não estava criticando as meninas que estavam orando, muito pelo contrário, eu fui inspirada por elas. Mas isso rendeu as pessoas que estão assistindo a pregação pelo YouTube, né? O que você está querendo dizer? Você está criticando as meninas da Assembleia de Deus? Você está criticando as pastoras? Não, não estou criticando. Eu estava me criticando, eu estava expondo meu coração com uma motivação errada, né? Então você vê que as pessoas, elas já estão tão na defensiva que tudo para elas é uma ofensa. E elas não estão... A ouvidoria está prejudicada. Você não quer ouvir. Você já está ouvindo o argumento do outro com as pedras na mão para provar para ele e já está organizando o seu argumento para provar para ele que eu sei que está certo. Isso é uma verdade ou só eu que estou percebendo? Só está acontecendo comigo? Isso tem acontecido muito, né? É interessante, Helena, quando você fala isso, é um prazer estar aqui, né? Primeiramente, né? Estar participando desse programa aqui é um privilégio. Essa questão de relacionamento, se a gente for olhar relacionamentos é a única coisa que existiu antes do mundo existir, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e também é a única coisa que vai ficar depois, que vai continuar no céu, são o relacionamento. E daí a importância, né? E eu trabalho muito essa questão também da questão da inteligência emocional, nesse sentido, e eu sempre, nas minhas redes sociais, eu falo sempre com Deus, Senhor, não me deixa eu pregar aquilo que eu não vivo. Então, recentemente, eu tenho colocado muitas coisas em práticas, até diferente daquilo ali. E se tratando de relacionamento, eu falo que eu tenho até assim, facilidade, no caso, de lidar com pessoas com relacionamento mesmo na rede social, por exemplo, que a gente está vivendo muito isso hoje, né? Então, às vezes, uma pessoa vem a mim, já aconteceu um caso recentemente, de uma pessoa com ideologia de gênero, ele não gostou de um comentário meu em um post. E ele veio com muitas pedras no meu direct. E eu conversei com ele como se ele não estivesse me ofendendo. Então, eu conversei com ele o tempo todo ali. Então, ele falou assim, em certo momento ele falou assim, mas a minha tia falou que não sei o quê. Eu falei assim, mas eu não sou sua tia. Então, então, essa questão de relacionamento, quando você fala, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é por que o outro está falando dessa forma. É muito mais fácil de você entender, porque senão nós não vamos conviver com ninguém. Nós não vamos ter amizade com ninguém, nós vamos ficar sozinhos. E se a pessoa não sabe entender o outro, ser arrogante, você não gosta nem de ficar perto dele. É verdade. Então eu procuro olhar na perspectiva do outro. Sim. Por que o outro falou dessa forma? O que o outro quer dizer? Porque normalmente, inclusive eu estava lendo hoje num post de um teólogo que eu sigo, ele tem uns textos brilhantes assim, e ele estava falando justamente isso, sobre as pessoas estarem feridas, de alguma forma, por um outro assunto, uma outra questão, uma memória que ela tem, e aquilo que ela está vivendo ou ouvindo, evocou essa memória e ela reage por causa da ferida, por causa do trauma. Um gatilho. Né? Então, assim, isso é importante a gente perceber que acontece para a gente não responder na mesma moeda. Inclusive porque tem uma fala do Leandro Carnal, né? Que ele diz assim, que eu achei tão interessante essa colocação dele, que ele falou assim, só me ofendem se eu deixar. Porque normalmente é o seguinte, o que te ofende ou é a verdade, e não tem como você mudar, é a verdade, né? Ou uma mentira. Então, se é uma mentira, por que você está ofendido? Né? Ele deu um exemplo, que ele é careca, ele falou assim, se um aluno bater a porta na minha cara e falar assim, eu vou sair daqui com seu careca, ele falou alguma mentira? Não, eu sou careca. Então, por que eu vou me ofender? Ele só falou uma verdade. Né? Então, se a gente começa a enxergar as coisas sob esse prisma, as coisas ficam mais leves, facilitam um pouco mais para a gente, né? Eu acho que uma pergunta que sempre a gente... Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma afirmativa, né? Eu preciso de você. Porque a gente vive num mundo onde a gente acha que a gente se basta, né? Então, quando a gente vive essa afirmativa, eu preciso de você, a gente passa a olhar para o outro com um pouco mais de respeito, de consideração, né? Então, por exemplo... O que a gente vê muito dentro do próprio, ali no ambiente familiar, são pessoas que a gente tem
E às vezes os maiores desafios são ali, porque do lado de fora de casa, o meu relacionamento às vezes é um relacionamento superficial. Então às vezes é um relacionamento com o filho, que é um relacionamento difícil, um relacionamento com o esposo, é um relacionamento difícil. Mas normalmente não é um relacionamento que, quando às vezes tem muitos desafios, um relacionamento em que você consegue de fato olhar para o outro e se colocar nesse lugar de, peraí, vamos entrar num acordo, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Como diz a música, né? Exatamente, né? E aí fica tão mais fácil quando a gente consegue enxergar o outro nesse prisma, a forma da gente responder, a forma da gente perguntar, a forma da gente reagir, porque aí a gente traz valor para aquela relação, traz valor para o outro, né? Então, uma das coisas como pastora que eu mais vejo, às vezes, dentro do gabinete de atendimento, tem essas dificuldades, às vezes, eu tenho uma dificuldade com o meu chefe, mas a maioria dos problemas são internos, porque as pessoas acabam banalizando aquilo que elas têm facilidade de ter. Meu filho sempre vai estar aqui, minha mãe sempre vai estar aqui, meu pai sempre vai estar aqui, o meu cônjuge não vai me largar. Então, nesses relacionamentos, acaba que a gente vai perdendo os valores dele, vai se descuidando e vai tratando de qualquer jeito, né? Sendo que talvez essas pessoas são as pessoas que eu deveria ter mais cuidado em tratar, em me relacionar, porque são as pessoas, como a gente estava falando, que estão ao nosso redor, segurando as pontas quando a gente precisa, né? Então, eu acho que uma palavra que cabe muito aqui para essa conversa, esse diálogo, né, que nós estamos tendo aqui, é essa valorização das pessoas, né? Eu preciso de você, eu me importo com você. E da mesma forma, a outra comigo, né? Eu preciso de você, eu me importo com você. E normalmente a maneira como a gente trata o outro pode definir como isso vai seguir em frente. Igual você falou, Marilene, você não entrou na vibe do ataque igual o rapaz, né, que pensava diferente de você, e ele tem o direito de pensar diferente de você. Isso, né? Por esse motivo. Mas nós não somos inimigos porque pensamos diferentes. Isso tem que ser dito em dias de tanta intolerância, né? Eu sou livre para discordar, mas eu não sou livre para te atacar, te ofender, te machucar. Né? Então eu sou livre, mas eu sou livre para discordar. Não sei se o meu temperamento contribuiu para isso, né? A fleumática aqui. Com certeza, eu como colérica sanguínea posso dizer que seu temperamento cooperou bastante. Vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa, gente? Hoje nós recebemos de forma online a pastora Angélica Farinazzo. Ei, Angélica! Olá, Helena. Olá, meninas. Estou aqui, bem, minha querida? Recebendo de maneira incrível através da vida de vocês. É uma honra. Que bom que você está aqui com a gente, Angélica. E eu já queria colocar você nesse assunto, que eu sei que você está aí já participando com a gente, ouvindo essa conversa. A Isa colocou aqui de uma maneira bem legal o nosso principal desafio, que eu também concordo com ela. As pessoas mais próximas, aquelas que a gente já tem, vamos dizer assim, né? A gente tem a ilusão, né, de ter essas pessoas. Elas são as que, às vezes, a gente mais se descuida no relacionamento. Também dentro de casa tem a questão da gente tirar as máscaras sociais. Dentro de casa nós somos quem nós somos de fato. Então vai aparecer o nosso mau humor, vai aparecer a nossa impaciência, vai aparecer. Muitas vezes, se nós não trabalhamos isso, não deixamos o Espírito de Deus trabalhar isso, a nossa grosseria, falta de educação, né? Muitos casamentos terminam e ele começa a ser minado com a falta de educação mesmo. Por favor, obrigado, respeitando os espaços um do outro, né? Eu não vou abusar do seu serviço doméstico, eu não vou desfazer o que você faz, porque eu não faço isso no meu trabalho. Mas dentro de casa a gente tem uma outra postura. Eu queria te ouvir, Angélica, a respeito disso. O que você acha? Você acha que isso é uma verdade, uma realidade? Os desafios que nós, como pastores, às vezes recebemos, e terapeuta também recebemos no consultório ou no gabinete, tem a ver com essa falta de polidez, de educação, de cortesia, de gentileza nos nossos círculos mais íntimos? Você acha que isso tem a ver? Sim, com certeza. A gente vê aí um grande ensino de Deus já no começo, né? Começo de tudo, e foi dito aí que os relacionamentos, né, eles são antigos. Antes que tudo existisse, a gente já vê ali a relação Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus vai fazer isso de uma forma muito divina. Deus vai gerar esse tipo de relacionamento no próprio Éden. Ele estabelece o homem e ele vai dizer
que não é bom que esse homem esteja só. Ele faz uma adjuntura para esse homem e o próprio Deus se relaciona com este homem e com esta mulher, estabelecendo ali um padrão familiar. Agora, o que acontece? Nós estamos vivendo hoje também numa sociedade muito ativista, imediatista e midiática, né? E a gente tem dentro do contexto familiar aquilo que deveria ser próximo, cada vez mais as questões de afastamento. As pessoas parecem que elas não conseguem se tolerar. Então, para mim, tudo começa na empatia. E a empatia não só fora do lar, mas dentro do lar. Né? Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando eu consigo entender que nós somos seres relacionais e que isso precisa acontecer primeiro no nosso ambiente de intimidade, para aí sim isso aflorar nas realidades à nossa volta. Aí a gente tem a família estabelecida por Deus. Essa família, para mim, na minha ótica, ela não é impossível. Mas talvez por causa de todos os acontecimentos, ou de todo o padrão social que a gente tem vivido, né, e de toda a desconstrução mesmo nesse padrão familiar, houve essa quebra, esse afastamento. Até no Éden a gente pode dizer que houve já esse conflito, né? Quando já ali houve a queda do homem e no primeiro momento de crise, né, alguém já está dizendo, foi a mulher que tu me deste, né? E já entra o fator acusação. Então, para mim, o que falta? Muitas das vezes falta a empatia no ambiente familiar. Eu estava ouvindo algo interessante sobre a questão do amor dentro do ambiente de relacionamento. E aí a frase dizia assim, que depois da palavra eu te amo, a frase que eu mais gosto de ouvir é posso lavar a louça? Não. Sensacional. A frase que eu mais gosto depois de eu te amo é posso lavar a louça. Trazendo para essas relações íntimas, ou seja, que começam na nossa intimidade, vão aflorar no contexto social, igreja, nas demandas, né? Também que a gente percebe dentro da nossa realidade enquanto igreja, a gente percebe que o que falta é você entender que não é apenas amar, você precisa se comprometer com esse relacionamento. Você precisa se comprometer enquanto mãe, você precisa se comprometer enquanto filho, enquanto pai. Muitas das vezes é aquela velha história, né, de eu boto a melhor mesa, a melhor taça, eu preparo, né, o melhor banquete para visita, porque eu acho que é um bom relacionamento, mas eu esqueço da intimidade que o relacionamento precisa ser construído sem máscaras, primeiramente dentro do lar. Não que a visita não possa receber a tua melhor taça, claro, mas você se comprometeu ao nível de colocar melhor taça quando você disse eu te amo para o teu marido? Ou seja, se comprometa com as relações que Deus tem te permitido. E essa quebra ocorre mesmo, ocorre muito, e acredito que é o fator primordial para todo o desajuste social que a gente tem vivido. Muito obrigada, Angélica. Você deixou aqui um ótimo ponto para a gente continuar essa conversa. E eu agradeço a sua participação, que enriqueceu muito o nosso papo hoje. Viu, minha querida? Deus continue te abençoando e usando a sua vida. Grande beijo. Obrigada. Gente, muito legal isso que a Angélica trouxe, porque, de fato, eu costumo dizer isso. Por exemplo, um casamento, né, o relacionamento do casamento. Ele não brota. Um casamento feliz não brota, não é um acaso. Muita gente fala, fulano deu sorte. Não, fulano investiu. Construção. Né? Como todo relacionamento é uma construção, uma amizade é uma construção. É claro que tem aquele clique, né? Às vezes você se torna amiga de quem você nunca esperava se tornar amiga. Às vezes uma pessoa completamente diferente de você, opiniões distintas, né, e tal, e você encaixa. Tem uma coisa leve, não tem uma cobrança um do outro e flui, né? Mas a partir desse fluir também tem um investimento, né? Poxa, fulano está precisando de mim, então deixa eu ir lá acudir a fulana. Poxa, fulano está passando por isso. Deixa eu mandar um bilhetinho com umas flores, né? Às vezes a gente pensa que o momento da gentileza, ou de declarar o amor, ou de declarar a amizade, é num aniversário, numa data especial, mas na verdade a construção ela é mais cotidiana do que em datas especiais, né? Ela é a construção de tijolinho a tijolinho, né? É a consideração, é o respeito, é aquilo que é semeado, né? Resolver os conflitos quando eles se apresentam com delicadeza, né? Às vezes só dá um espaço. A gente não está chegando a uma conclusão aqui. Eu estou nervosa demais. Se a gente for conversar agora, eu vou te machucar e a última coisa que eu quero fazer é isso. Então vamos esfriar a cabeça. Depois a gente retoma esse papo.
entendeu? Depois a gente vai conversar quando eu estiver com a cabeça mais fria. Ter a delicadeza até na resolução de conflitos, Mas né? as pessoas não querem abrir mão de. Eu acho que um dos desafios nos relacionamentos, você falou aí relacionamento conjugal, né? É abrir mão de. Nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Eu falo que sempre assim, quando nós cumprimos... Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E ela tem as respostas que nós precisamos. Sim. Ela tem as respostas. Quando você vai para a Bíblia, não tem como dar errado o seu dia a dia. Por mais que você vai... Geralmente eu falo assim, olha, um versículo para basear a questão de relacionamento, aqui que me vem à memória que é agora. É aquela passagem, acho que é Eclesiastes 4:9 ou 9:4, que fala do cordão de 3 dobras, né? Mas se junta 2, mas 3 é melhor. Sim. Então, quando você pega essa passagem, você pega assim, é um princípio, não é? É um princípio, então vamos colocar ele em prática. Então, quando no seu relacionamento, como um todo, no relacionamento conjugal, se Jesus está presente ali, você vai ter desafios? Vai ter. Mas você vai ter as ferramentas corretas para enfrentar esses desafios. Então, dentro de um relacionamento, seja ele, né, geral ou conjugal, eu acho que nós, em algum momento, nós podemos abrir mão de. Só que hoje nós estamos falando muito dessa questão, né, na minha área também, a gente tem que tomar cuidado para não perder a sua identidade e tal, aquela coisa toda, que às vezes a pessoa abre mão de, só satisfaz o outro, mas precisa ter um equilíbrio, porque do contrário também, porque vocês trabalham, não, você tem que ter a sua identidade, a sua autoestima. E a pessoa, às vezes, se ele não tem um equilíbrio, não entende isso da maneira correta, ele vai achar que ele não pode abrir mão de pelo outro, por exemplo, pelo cônjuge. Certa vez, no início de casada, meu marido, assim, naquela época eu casei com meu marido, o Helena, ele ganhava salário mínimo, era o mínimo. Hoje não, hoje nós temos funcionários na nossa empresa que não ganham só salário mínimo, hoje tem bônus, tem muita coisa. Porém, nessa época eu ganhava salário mínimo e a gente foi na cidade para comprar roupa. Aí entramos numa loja e tinha 2 conjuntos, naquela época eu usava conjunto, né? Tinha um conjunto verde e um conjunto bordô. Aí eu gostei do bordô, ele gostou do verde. Eu falei assim, então eu vou levar o que você gostou. E, né, vou satisfazer o seu gosto, por que não? Beleza. Entrei para dentro do camarim para trocar a roupa, beleza. Naquela época nem sacola tinha. Gente, eu tenho 40 anos de casado. 41 vou fazer agora. Era papel, era embrulhado num papel com um cordão. Aí eu andava de ônibus, entrei no ônibus e ele do lado de fora, muito romântico, né? Abre. Aí, na hora que eu entendi, eu rasguei assim, tava os 2 conjuntos. Você entendeu? Então, isso é só um detalhe do que acontece isso na minha vida. Quando você abre, aí eu volto lá. Quando você... assim, coloca um princípio em prática na sua vida como um todo, aí a Bíblia fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu tenho hora que eu fico falando, assim, eu trago a memória, não é que a Bíblia manda? Às vezes eu fico, durante o dia, trazendo à memória essas passagens bíblicas diante de um desafio. Às vezes é algo ruim que aconteceu, mas você traz a memória. Então, os nossos relacionamentos, nós precisamos o quê? O que a Bíblia fala dentro disso aí? É tão interessante isso que você está colocando, Marilene, porque quando a gente fala isso, eu me lembro que eu também tive uma história com o esmalte, né? Meu marido, ele prefere o esmalte claro do que o esmalte vermelho. E ele fala assim, olha, uma vez por ano ou a cada 6 meses você pode passar o vermelho. E quando eu conto essa história, as mulheres ficam quase endemoniadas. Que absurdo! Ele está definindo, eu falei assim, minha filha, você não sabe o marido que eu tenho. Ele entendeu? não conhece. Eu faço isso para ele com muito bom grado. Por quê? Porque ele também é uma via de mão dupla. Ele também abre mão de coisas para me ver feliz, para me fazer bem. Né? Aí você vê que muitas vezes essa motivação, voltamos lá no início desse programa, a motivação das pessoas criticarem a sua decisão, do seu relacionamento, normalmente é uma ferida. Às vezes ela é casada com um marido que só quer receber e não dá nada em volta. Né? Não é uma via de mão dupla, é alguém abusando de alguém ou só sugando de alguém. Ou ela presenciou um relacionamento muito próximo assim, às vezes o pai e a mãe viveram isso, né? E ela pensa, não, doar, que isso? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me priorizar e tal. E os extremos são sempre perigosos, né? Então, tá, a gente vai para o rápido intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Talvez as reações negativas que você tem, a raiva que você está passando nos seus relacionamentos, será que é tudo culpa do outro mesmo? Ou será que você está sendo movido por uma dor do passado, por uma memória ruim, por uma experiência difícil ou um trauma? Pensa aí, toma um chazinho
e daqui a pouco a gente volta. Agora eu quero falar com você sobre saúde. Tem sentido dores ao subir escadas ou quando carrega sacolas pesadas? E você, diabético, está com dificuldade para controlar sua doença? Chegou a hora de voltar a ter qualidade de vida. Hoje você vai conhecer o poder do Ora Pronobis. Gente, por si só, a planta Ora Pronobis é uma ótima fonte de nutrientes com ação anti-inflamatória e antioxidante. Mas o Ora Pronobis da Francis Life é ainda mais potente porque é formulado com 20 aminoácidos que agem no foco das dores, ajudando a aliviar dores articulares, musculares e dores mais intensas, como as causadas pela artrite e artrose. Mas atenção, esse tratamento é exclusivo. Você só encontra ligando 0800 771 6868. Além de combater as dores, esse Ora Pronobis ajuda a controlar e a prevenir o diabetes, porque é uma super fonte de fibras. E por ser rica em proteínas e minerais, também auxilia no controle do colesterol e pressão alta. Ligue 0800 771 6868 e fale com um dos consultores agora. Você sabia que o Ora Pronobis também fortalece a imunidade? Isso mesmo. Ele ajuda a fortalecer a imunidade porque tem 15 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Sem falar que tem mais cálcio do que o leite, fortalecendo a saúde dos ossos. Quer voltar a ter qualidade de vida? Ligue 0800 771 6868. Quem ligar agora e falar que viu Ora Pronobis na Rede Super, ganha na hora 70% de desconto e de presente o gel massageador Chronic Life. É 70% de desconto e o gel Chronic Life de brinde. Ligue agora, 0800 771 6868. Estamos de volta no Chá das Quatro e hoje a gente está conversando sobre a importância dos relacionamentos, da qualidade dos nossos relacionamentos. Antes da gente dar um rumo nessa prosa, eu deixei uma pergunta aí no ar para vocês, né? Antes do nosso intervalo, eu deixei uma pergunta aí para você refletir. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade de um relacionamento sendo prejudicado e quebrado só no outro, na outra parte. Então, o meu patrão é o culpado, ou o meu empregado é o culpado, meu marido é o culpado, meu filho é o culpado, meu pai e a minha mãe são os culpados de eu ser assim, e assim vai. A gente nunca assume a nossa parte, né? E certamente, gente, quando tem um ditado antigo, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando tem um conflito que não cessa, que não experimenta refrigério, perdão mútuo e vamos prosseguir, quando isso não acontece, pressupõe-se que tem um lado endurecido, né? Tem um lado que não quer ceder. E não necessariamente é o lado de lá, né? É o outro. Às vezes nós é que estamos endurecidos. Então é muito importante, quando a gente fala sobre relacionamentos interpessoais, a gente ser honesto com a gente, porque às vezes a gente é muito condescendente com a gente, mas eu sei os meus motivos, mas o outro também tem os motivos dele, que às vezes a gente ignora ou a gente não conhece, a gente desconhece das dores, das lutas, dos traumas que o outro carrega, né? Por isso que entra muito o que a Isa disse aqui pra gente, né? A gente tem que procurar entender o outro, ler o outro, estar aberto para ouvir o outro, né, e tal. Mas agora, quando entra dois querendo provar quem é que está certo, né, à toa que Jesus mesmo disse, olha, o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Nunca foi plano de Deus o divórcio. O divórcio não foi planejado por Deus, nunca foi o desejo de Deus, né? Ele se tornou uma alternativa plausível, uma porta de emergência, que eu costumo chamar, né? Em casos extremos. Mas a gente vê de proteção à vida. De proteção à vida, em caso de proteção à vida. Mas a gente está vendo que hoje o que está mais dominando é o tal da dureza de coração. Você não quer pedir perdão, você não quer caminhar a segunda milha, você não quer dar uma outra chance. O orgulho, né? O orgulho tá mandando, né? E vocês acham que o orgulho, então, é o maior sabotador dos relacionamentos ou tem outras coisas? Eu acho que a gente falou várias coisas aqui que a gente poderia só recapitular, porque a gente está falando dos desafios no relacionamento. Então, a gente falou aqui sobre o egoísmo, né? O egoísmo é um problema gigantesco dentro dos relacionamentos, né? A questão da resiliência, da persistência, da permanência hoje dos relacionamentos. Então, tudo primeiro sou eu. Eu quero a minha felicidade, eu quero me satisfazer. Então, aí eu não sei abrir mão, aí eu não sei um monte de coisa, né? Eu só quero
não consigo ver na sua ótica, porque sempre sou eu, né? A falta de persistência, né, de construção é um outro problema, que também é desse século, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito... Não deu certo aqui, eu tento lá, as pessoas ficam descartáveis, né? Então, eu e o meu esposo passamos por uma situação recente de aconselhamento, um casamento em que a pessoa desistiu simplesmente, e isso tem sido muito comum, tá? Falar que, assim, as últimas situações que a gente teve que lidar aqui, envolveu o divórcio, não teve traição, não teve nada, assim, o que foi? A pessoa descansou, cansou de tentar, cansou, porque a gente não tem uma afinidade, porque... Não sei porquê, às vezes não tem nenhum porquê, né? Não, quero tentar outra coisa, não estou feliz, então tá tudo muito assim fluido, né? Não deu certo aqui, eu tento com o outro, tá tudo bem, né? E uma outra coisa também que eu acho que é uma questão aqui, né? Um desafio dos relacionamentos é o perdão. Porque existe relacionamento sem perdão, gente, é impossível. A gente tem que perdoar o tempo todo, né? É o tempo todo perdoando. E sendo perdoado. E sendo perdoado, porque nesse âmbito aonde a gente, familiar principalmente, e fora também, mas aonde a gente é gente, porque hoje a gente está muito acostumado com essa coisa da perfeição, né? Eu tenho um celular, eu mando uma resposta, se eu não mandei muito bem, eu apago, aí eu mando de novo. A gente o tempo todo tem que estar muito perfeito, né? Mas os relacionamentos reais, eles também vêm com as nossas limitações, vulnerabilidades, e isso tá ótimo, porque é nisso que a gente cresce. É nisso que a gente não cresce. Não é na maquiagem, né? Então, quando eu já falei aqui várias vezes, eu peço perdão para os meus filhos. Falo, filho, me perdoa, porque eu estou construindo um relacionamento com eles. Deixa eu abrir um parênteses sobre isso e eu quero que você continue nesse raciocínio, porque muitos pais acreditam que não precisam pedir perdão para os filhos. Gente, isso é um erro. Se eu errei, eu tenho consciência do meu erro, eu preciso pedir perdão para os meus filhos. Primeiro, para que eles me perdoem, né? Primeiro, para que eles entendam que mesmo tentando acertar, eu não sou perfeita. Segundo, para que eles aprendam, pelo exemplo, que eles também, quando eles fracassarem, quando eles falharem, eles também devem pedir perdão. Eles também devem buscar reparação. Então, gente, vamos interromper isso. Não é porque a gente é adulto, porque a gente é o líder, é o chefe, é o pai e a mãe, que a gente não precisa se retratar. Falta no orgulho, né? É orgulho, né? Você precisa se retratar, mesmo que hierarquicamente você esteja ocupando um posto acima. Se você é líder, você precisa pedir perdão para os liderados. Se você é pai e mãe, aprender a pedir perdão para os filhos, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente deve cultivar e ensinar pelo exemplo. E não só para os filhos, também para os pais, gente. Eu também presencio muito, eu não sei vocês, provavelmente também. Às vezes a gente vê a pessoa já mais velha e tem pais idosos, mas parece que esses filhos maltratam muitas vezes os seus pais, acha que o pai agora não sabe de nada ou que a mãe não sabe de nada. Então, às vezes, os relacionamentos também com pais idosos são relacionamentos, às vezes, que não são saudáveis, né? É como se colocasse aquele pai, aquela mãe num lugar de criança de novo. Exatamente. Porque muitas vezes no fim da vida a gente sabe que as necessidades vão voltando, muito parecida com as necessidades de uma criança mesmo, né? De dependência, etc. Mas a honra e o respeito, peraí, ainda são os meus pais e a minha mãe, ainda são essas pessoas, né? Então, às vezes, assim, é uma palavra grossa, é uma falta de paciência. Então, eu vejo, às vezes, essas relações onde tem um tipo de hierarquia, para cima, para baixo, muito comprometida, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente... E aí eu vou só voltar no que eu falei. A gente entender que nós precisamos das pessoas. E aí eu quero só terminar essa parte minha falando que Jesus, quando ele estava no Getsemane e ele diz, afasta de mim esse cálice, não é porque ele ia sentir a dor sobre ele, mas é porque ele ia passar um período afastado do Pai, né? Ou seja, não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento... porque eu sou feliz, eu não estou com ninguém, porque... Não, eu estou com aquela pessoa, né? Pelo prazer de estar ali, pelo prazer da convivência, pelo prazer... Quando você ama uma pessoa, o simples fato de você estar em silêncio do lado dela, basta, né? Você não precisa nem ter muita coisa. E a gente precisa de aprender a semear nos dias bons para colher nos dias difíceis. Muitos momentos conflituosos que eu vivi no meu casamento, ou simplesmente aqueles dias assim que parece que nada de interessante acontece, né? Depois de 33 anos de casado, tem esses dias, viu, gente? Tem esses períodos que parecem assim,
Não tem nada de, dando um frio na barriga. Sabe? Quando chega esses períodos, é que a gente vai se lembrar, a gente vai trazer à memória o que a gente deixou plantado, né? Então, assim, nesses momentos de monotonia nos relacionamentos conjugais, aí eu me lembro dos bilhetinhos, dos pequenos cuidados, das flores fora de hora, do beijo na testa, entendeu? Do abraço caloroso, de permanecer do meu lado no dia que eu não tinha condição de dar nada de mim em troca, né? Que eu estava corroída por uma série de problemas e traumas, né? Então, evoca, traz a memória que te dá esperança. Mas que memória você vai trazer? Por isso que a gente tem que cultivar e deixar boas marcas para elas serem lembradas nos dias mais difíceis. Vamos colocar uma opinião masculina no nosso bate-papo? Hoje nós vamos ouvir o pastor Alexandre. Olá pessoal do Chá das Quatro, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Andrade, pastor aqui na Igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Santos. E eu acredito que você também passe por desafios nos relacionamentos. Você sabe como vencer esses desafios? É sobre isso que eu quero pensar com você um pouco no dia de hoje. Para mim, a melhor forma de vencer este grande desafio é conversando. A comunicação é a principal aliada do relacionamento. A comunicação traz transparência, a transparência traz confiança. E a confiança, a harmonia. E a harmonia no relacionamento é de suma importância. Casais em harmonia se respeitam, confiam um no outro, e isso gera uma admiração mútua. Nesse estágio de mutualidade, os dois caminham na mesma direção. E como diz as Escrituras no livro de Eclesiastes 4, melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro ajuda o seu companheiro a se levantar. Nós precisamos muito trabalhar a questão da comunicação nos nossos relacionamentos. Essa comunicação clara, objetiva, abrindo mão daquilo que é óbvio. Nem sempre o que é óbvio para nós é óbvio para o outro. Nós precisamos pensar que muitas vezes a nossa cultura é um pouco diferente da cultura do outro. Viemos com bagagens diferentes ao longo das nossas vidas. Isso é muito importante quando nós trazemos a transparência na comunicação. Falar sim das suas diferenças, falar das suas dores, dos seus porquês. É isso que faz com que um relacionamento caminhe para a harmonia. Quando alcançamos esse estágio, tudo fica muito mais fácil. Eu penso que vencer esse desafio do relacionamento está muito mais próximo do que aquilo que a gente imagina. É aparar as arestas, é de fato trabalhar e respeitar a opinião do outro, tentando buscar algo que faça com que os dois caminhem na mesma direção. Pensando dessa forma, caminhando dessa forma, vamos sem dúvida nenhuma vencer esse grande desafio dos relacionamentos. Forte abraço, muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigado, pastor Alex. E ele trouxe um ponto aí que também é um desafio para a gente, que é a comunicação. Você fala uma coisa, o outro entende outra, ou você não... O principal problema, você não deixa claro. Aqui eu quero trazer isso para nós, mulheres. A gente que é mulher, não sei se é motivação, porque a gente sabe ler muito as coisas facilmente, a gente interpreta as pessoas muito fácil, a gente incorre no erro que os homens também têm essa mesma capacidade. O meu marido vive dizendo, Helena, seja clara, fala comigo o que você está sentindo. Eu não tenho bola de cristal, entendeu? Porque às vezes eu fico de bico, fico frustrada, porque, poxa, mas eu dei a dica. Não, gente, tem momentos que não vale dar dica. Você tem que deixar claro, quando o outro te machuca, né? A gente, por exemplo, vai segurando. Uma alfinetada aqui, você segura. Um outro aqui, não, em nome da paz, eu seguro. E eu vou segurando, eu já tive essa experiência. Um dia é a gota d'água. Transborda o copo, você explode. Eu não aguento mais. E a pessoa leva aquele susto. Só por causa disso, não foi só por causa disso. Foi um tanto de outras coisas que foram silenciadas. Então, você se sentiu prejudicada, você não gostou do tom, você não gostou da brincadeira, comunique isso imediatamente. Olha, Isa, eu não gostei desse tom que você usou comigo, não. Tá? Da próxima vez não faço, não gosto que você me trate assim. Entendeu? Deixa claro, né? Olha, não gostei da brincadeira, não vou rir dessa brincadeira porque eu me senti ofendida. Mas não é o que fala, é como fala também. É como fala também, né? O que você está fazendo? Enfim, a gente já eleva a voz, né, e tal. Então, a gente tem que aprender a comunicar, porque quando a gente não comunica, a gente priva o outro de reparar.
né? Tem gente que vai pegar a sua fala e vai dizer, deixa de frescura, é brincadeira. E tudo bem, a sua intenção foi brincar, mas não chegou em mim como brincadeira. Quando é para ser engraçado, tem que ser engraçado para as duas partes. Ela vai entender ou não, mas aí você vai fazer uma leitura de que tipo de relacionamento, com quem que você está lidando, né? E como você deve lidar com essa pessoa. Talvez você tenha que colocar um distanciamento maior para que ela aprenda a te respeitar, para depois você se chegar, né, e tal. Então, enfim, é uma arte, né, gente? Mas essa questão da comunicação, recentemente eu fui numa imersão do Dr. Augusto Cury, e ele falou uma coisa muito interessante, justamente essa questão da comunicação, como fala. Você pode usar uma mesma situação, mas saber fazer a colocação. E recentemente eu fiz isso aí, né, lá na minha casa, né? O cesto está aqui no quarto, né, do closet para o banheiro, ali o cesto de roupa, né? Aí a pessoa não abre o cesto para colocar a roupa no cesto, coloca perto do chão do cesto, né? Aí outro dia eu fiz, justamente coloquei em prática. Eu sou muito assim, eu sou muito copiou-colou. Então assim, se eu ouço uma coisa, eu aprendo uma coisa, eu quero colocar aquilo em prática na minha vida. Sim. Sempre fui assim. Aí eu falei, não, vou aplicar então. E eu falei com ele assim, Josué é o nome dele, eu falei assim, Josué, o que você acha da gente comprar um pendurador para colocar em tal lugar, para ficar mais fácil, mais acessível, para as roupas não ficar em cima do cesto, nem atrapalhar com que você consegue colocar as roupas lá. Aceitou de boa, é mesmo, bem, vou fazer e tal, aquela coisa toda. E eu vi que em outro momento, eu falei, mas não, já cansei de falar, você entendeu? Não funciona. Então o modo de comunicar, a mesma coisa faz toda a diferença. Você trouxe uma solução. Eu trouxe uma solução. Você não trouxe só um problema. Isso, né? É o foco. Ou uma reclamação. Trazer a solução. Porque às vezes as questões que a gente lida não são pessoais, são questões que estão ao nosso redor. Mas a forma como a gente lida com ela torna a questão pessoal. E devemos aí nos que policiar, vira né? o Porque a problema. gente cai nesse erro, né? Sim. Mas você Como? falou uma coisa aqui, Helena, eu queria pontuar algo muito importante dentro da questão de relacionamento, que eu até me emocionei quando você falou, e a gente precisa falar disso. Você sabe por quê? Eu posto isso muito nos meus stories e eu tenho um feedback. O feedback faz com que a gente veja a importância de falar disso. Eu quando eu fiz teologia, eu fiz uma aula sobre aconselhamento. E nessa aula eu aprendi que a minha idade que eu estou vivendo agora é considerado a salsicha do sanduíche. Por quê? Porque de um lado eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos casados, eu casei com 17 anos, né? Meu marido com 21, meus filhos também casaram novos, então por isso que eu tenho 6 netos, já encerrou a fábrica. Então, por um lado eu tenho filhos e netos, mas por outro lado eu tenho uma mãe, porque eu sou órfã de pai, e tenho uma sogra. E eu cuido das duas. Eu cuido de uma mãe bipolar, que eu fui descobrir que ela é bipolar com 80 anos, e eu cuido da minha sogra com Alzheimer. Aí como que eu cuido? Ora na minha casa, ora na casa delas. Agora elas estão na casa dela, que a gente conseguiu remanejar isso aí. Só que é o seguinte, é uma situação de relacionamento difícil. Por quê? Porque, por um lado, nós vamos... Sempre a gente... Não quero expor ninguém aqui, mas assim, sempre vai existir dentro da família aqueles que não querem. Sim. Porque não conseguem se relacionar. E a fala de muitos dos filhos é, eu não consigo conviver. Então, é desafiador. Então, o que a gente precisa dentro do relacionamento? Voltar para a Bíblia, Helena. O que a Bíblia fala dentro deste contexto com... Eles chegaram na velhice. E outra coisa, vamos lá voltar à questão de trazer a memória. Eu trago a memória o quê? O que minha sogra foi para mim lá atrás. Eu trago a memória o que minha mãe foi... Não é só pelo que ela fez. É pelo que a Bíblia fala que nós devemos honrar. Honrar. E Até o fim. A Bíblia fala tudo. Aí a Bíblia fala o que você semeia, você vai colher. Vamos para a Bíblia, ela tem a resposta para tudo. Então eu cuido da minha mãe, abro mão de muita coisa. Abro mão sim, por que não? Abro mão hoje, por exemplo, eu não fui à academia para cuidar de alguma coisa da minha mãe e da minha sogra. Então nós estamos vivendo esse momento. Alguém vai passar por este momento também algum dia quando os pais ficarem idosos. E a gente tem que imaginar, eles não têm culpa da velhice ter chegado. E vai chegar para todos. Obrigada, Marilene, por dividir isso com a gente. Nosso programa está chegando ao final e daria para a gente conversar aqui bastante tempo ainda, não é, gente? Porque a gente percebe que tem tanto ainda para a gente falar sobre as dificuldades que os relacionamentos enfrentam e também os desafios. Não são só, os relacionamentos não são feitos apenas de desafios, né? Então, a gente tem que equilibrar e saber nutrir, construir, edificar,
acreditar, voltarmos para a palavra de Deus, que é o nosso manual de sobrevivência, né? Ah, se as pessoas entendessem que a Bíblia é o manual do fabricante, a gente teria certamente uma caminhada mais leve. Agradecer a você, Marilena, você, Isa, pela participação brilhante de vocês e por terem colocado. Eu quero colocar para vocês reciprocidade. Aquilo que você quer colher, semeie. Semeie na vida das pessoas que estão ao seu redor aquilo que você quer colher. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.